Gente, eu queria agradecer aos meus 2 patrocinadores. A Sapori, essa empresa 100% brasileira, que faz alimentações para os grandes hospitais, grandes eventos, todas essas grandes empresas. E vou deixar o QR Code deles aqui para vocês. E a N10 do Nizam Guanais, que essa empresa está revolucionando o marketing. É um marketing de relacionamento. Ele tem clientes como Itaú, Suzano, ArcelorMittal. O QR Code deles também está aqui para vocês, tá? Obrigada. Oi, gente! Eu sou a Vivi Mascaro e tô aqui gravando mais um episódio do meu podcast. E eu queria pedir para vocês não deixar de me seguir, se inscrever no meu canal, me seguir nas minhas redes sociais e deixar o seu like e o seu comentário. E o meu convidado de hoje nasceu no Uruguai, mas eu tenho certeza de que seu coração se tornou brasileiro. Ele tomou gosto pelo setor da alimentação, trabalhando no restaurante da família. O espírito empreendedor o fez abrir a Sapori em 1992. Após enfrentar crises econômicas, a empresa se tornou a maior produtora de alimentos do país. É um prazer receber meu amigo e patrocinador do Vina Vivi, Daniel Mendes, fundador da Que bom tá aqui. Gente, que saudades! Estou muito feliz que você está aqui. Muito feliz que você conseguiu essa agenda para mim, né? É um prazer. Muito bom estar aqui. Agora eu sendo entrevistado. Agora eu sendo entrevistado. Bom, mas primeiro eu quero saber sobre a Sapori. E depois a gente vai perguntar tudo sobre essa trajetória. Como uma empresa criada do zero se tornou esse gigante da alimentação em apenas 31 anos? Olha, na verdade, assim, eu comecei a empresa já com conhecimento, né, porque trabalhava na área, e a área de recursos humanos estava cansada do mesmo, então eu vinha com muitas ideias. Tanto que foi isso que não deu certo na empresa que eu trabalhava, porque eu queria dar umas revoluções, queria pensar diferente, queria sair da caixa e era mais difícil na época, apesar de que consegui na outra empresa fazer bastante coisa. Eu saí de 5 mil refeições na época, né? Foi para 55 mil refeições. Nossa, e trouxe a empresa do Rio Grande do Sul para São Paulo, mas mesmo assim tinha situações onde eu não conseguia deslanchar, digamos assim. E aí foi que lancei a Sapori no momento onde o pessoal de recursos humanos também não queria mais aquele boneco que existia, sabe? Era refeitório, era restaurantes com azulejos, era uma coisa assim. Horrível, né? Era uma coisa tipo, sabe, dar comida. Sei. E eu não queria nada disso, queria tratar aquele dito peão, né? Queria tratar ele como cliente. E aí a gente entrou. E como o mercado também queria isso, então foi uma fenda de mercado que tudo conspirou a favor. Entendi. As nutricionistas não queriam mais ser vistas só como fazedoras de cardápio, o cliente queria ser tratado, não queria comer mais um lugar por obrigação somente, queria ser tratado como pessoa entendendo isso, os recursos humanos queriam individualizar as coisas, entendia que cuidar do colaborador faria a diferença, e aí a gente entrou, e aí comecei, apesar de ser uma empresa única, e os líderes da empresa são os líderes até hoje, né? Que são as duas multinacionais. Então a gente foi aos poucos se tornando, né? E começou a crescer muito. E como eu vendia muito, sempre com muita empolgação, sempre acreditando muito naquilo, eu pensei, esse aí vende, mas não entrega. Esse aí vende gelo no Alasca, enfim, aquelas coisas todas. E aí, bom, mas como eu estava fazendo genuinamente, aí está hoje o resultado. E claro que durante todo esse tempo, com todas as condições que aconteceram, tiveram vários desafios, né? Que fizeram a gente chegar hoje sendo a maior empresa do segmento. E essa coisa de fazer, né, a hora a hora do almoço, uma coisa mais agradável, né, até para os funcionários voltarem a trabalhar mais felizes, porque são respeitados, comem direito, é uma outra coisa. Antigamente, refeitório era realmente uma coisa de peãozão mesmo. Isso, obrigação, parece que era obrigação. Exatamente. Né? Então... E como funciona a produção e o fornecimento para mais de 1.000 restaurantes empresariais? Olha, as questões foram evoluindo muito, né? A gente criou muitos padrões diferentes. Nós trouxemos vários conceitos que já eram conhecidos na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa e nos Estados Unidos você já tinha uma cadeia preparada. E aqui, com a entrada do McDonald's, né, alguns anos atrás, eles trouxeram algumas coisas, mas eram os únicos. Então você não tinha a cadeia. Eu sou do tempo que a pessoa vinha com metade do boi, você tinha que tirar tudo do boi, fazer bife, fazer tudo. Exatamente, limpar tudo. Imagina. E mesmo assim, a Europa já estava muito acostumada, a Europa e os Estados Unidos, a entregar coisa pronta. E aí foi uma das grandes coisas que a gente fez, foi com o projeto iOS, que separava os 3 pilares: pessoas, produtos e equipamentos. E aí cada vez se identificava mais para que no restaurante você atendesse o cliente e a produção fosse acabamento.
E eu posso dizer que nesse caminhar a gente evoluiu bastante. Né? Hoje, claro que você tem unidades muito grandes, onde você tem, né, nós temos unidades com 20 mil pessoas. Uma única unidade. Né? Temos uma cidade praticamente que a gente atende na Bauxita, MRV, onde nós temos 6 mil pessoas, onde nós cuidamos da cidade, do hotel, dos restaurantes e da própria restaurantes da empresa. Né? Então, hoje nós temos clientes de tudo que é tipo. É isso que eu ia te falar. E aí, necessidade de tudo que é tipo. Interessante saber que a necessidade de hospital é uma, a unidade de escola é outra. Eventos, essa questão de remote sites, por exemplo, né, quando você tem lugares remotos. Até então, campo de mineração, né? Sim, tudo. Tem uma empresa que tira ouro, então nós temos 20 andares para baixo na mina. Então, ai, gente, a gente precisa dessas fotos pra colocar muito aqui. interessante, muito interessante. Gente, e como você consegue atuar assim, em todos esses segmentos? Tem alguma coisa específica, particular de vocês, ou todo mundo faz igual, ou tem algum segredo? Olha, na verdade, a característica do nosso negócio, né? Você tem a base toda, né? A comida é a comida. Claro, mas mantém a qualidade. Mas você tem a qualidade, você tem a qualidade a cada produto que você faz. Você tem refeição de R$15 a R$1.000. Claro que, evidentemente, o padrão muda. Nós temos até comida assinada pelo Atala, acho que você sabe, nós temos um trabalho muito forte com o Atala. Então, nós temos padrões desde 15 até 1.000. E claro que com isso você tem uma variedade de coisas gastronômicas incríveis. E a gente se desenvolve muito em serviços. E hoje nós fazemos também facilities. Então, nós temos um pacote completo. Nós estamos inclusive, o crescimento que a Sapori tem tido ultimamente tem sido em facilities. Nós temos adquirido empresas em facilities. A Sapori tem um fundo desde abril do ano passado, que já entrou basicamente para fazer aquisições. E estamos nisso. Fechamos agora a Branco Branco, que é uma empresa de 40 anos. Olha. E está indo muito bem. A gente está indo muito bem, com muitas boas perspectivas para o futuro. Que bom. Bom, eu tenho filho em idade escolar e eu queria saber mais da alimentação da Sapori para os alunos. Vocês têm essa preocupação ainda maior com a nutrição da comida? Porque é criança, né? Tá começando a aprender o paladar, a comer, o que é. Qual que é o diferencial de fazer uma alimentação para uma escola? Olha, a princípio, todas as escolas que nós atendemos também tem a diferenciação de escola para escola. Né? É isso que eu ia te falar, porque são quase todas as maiores. Né? Mas você tem preços, né? E tem condições que você compra. Você tem outra tem outra. níveis diferentes. Mas, basicamente, em todas as nossas escolas, a gente não usa sal refinado, né? E nem sal, nem açúcar. Nem açúcar. Comum. Então a gente já tem isso como padrão. E tem sempre uma questão de saudabilidade. Então, ensinando a criança que tem sabor, né, nos alimentos. E claro que você tem muito que vem de casa, mas nós temos lugares onde a gente só trabalha com questões orgânicas, questões que têm a saudabilidade como princípio. Tem princípios nas escolas que a gente segue. Fora a própria gestão da companhia. Mas com relação à escola, nós temos escolas específicas onde seguimos cardápios específicos. Tem uma, inclusive, que a gente não usa, a única para adoçar só tem mel e açúcar de maçã. Então, a escola do meu filho podia aprender. Então, e depois tem farinha, tem farinha nunca farinha de trigo. Farinha de trigo. E você sabe que as pessoas gostam, e aí o que a gente faz? A gente acaba fazendo. A gente primeiro atende as crianças e os adolescentes, porque não são crianças, e as pessoas que trabalham na escola, só com saladas. Então a gente começa com saladas. E faz um trabalho com saladas legais para ter vontade de comer salada. Isso que é importante. Então a pessoa não é obrigada. Tem a salada. Depois, assim como tem a salada, tem outra questão que é sanduíche, club sanduíche. Então você tem vários tipos de pães, mas os pães integrais assim, e que você não tem, por exemplo, embutidos, não tem. Mas tem uma carne tem frango, tem hambúrgueres de proteína. Quer dizer, tem um monte de coisa legal que onde a criança não se sente que não tem opção. E depois do dia a dia, claro, arroz, feijão e todo o resto. É o mais importante. Mas então, assim, a criança entra e tem uma série de opções. E isso é em todas as escolas, não só nessa porque a gente que específica. tem filho nessa idade, a gente vê que eles reclamam, né?
Quando o filho começa a reclamar da comida, aí já te vira um… Mas é muito bacana, sabe por quê? Porque a criança não tem filtros. Não. Então ela fala. Se a gente souber aproveitar isso, porque é muito Exatamente. autêntica. Ela fala pá, sabe? Ela fala. Não fica com meia volta. E aí eu então boto é muito no bom. grupo, as mães já perguntam pros filhos, ela fala, não, é verdade, a comida tá assim, a comida tá assada. E aí eu acho que gera essa coisa de mudança das escolas. É muito difícil eles mudarem, né? Quando eles já estão acostumados com alguma coisa. Mas eu acho que esse tipo de cardápio vai ter que ser mais divulgado. Cada vez mais, cada vez mais. Porque tem uma necessidade clara de uma alimentação saudável. A gente é o que come. Exatamente. Então, até para as doenças, né? Para desenvolver algumas doenças. Esse é o maior problema, eu acho. Exatamente. A Sapori tem essa joint venture, essa parceria, né? Com o premiado Alex Atala. Eu quero saber primeiro do Sete Gastronomia. Qual a atuação? Olha, a Sete Gastronomia, ela atua em várias coisas. A gente já fez o Lollapalooza, a gente já agora acabou de fazer o The Town, que foi um sucesso. Foi um sucesso, com uma praça, gente, que eles uma praça de alimentação de comidinhas, né? Exatamente. Então a gente trouxe os bairros de São Paulo, né? E caracterizou os bairros de São Paulo. Então, por exemplo, fez o sanduíche de mortadela do Mercadão. A gente fez a Ligô, com o picadinho dele nos Jardins. A gente fez a pizza da Moca. Enfim, a gente caracterizou cada bairro com uma gastronomia. E foi muito legal, tudo assinado pela Atala. E foi um sucesso. Eu li que foi um sucesso. Mas a gente vem também com… O que acontece? A gente consegue aliar o nome Atala com a nossa experiência. Com a logística, com Sim, tudo, né? porque a gente fez as Olimpíadas. A gente fez a Copa do Mundo nos 12 estádios. Quantas refeições vocês serviram nas Olimpíadas? Nas Olimpíadas a gente quer fazer 70 mil refeições. Gente. Por dia. Não, e o interessante é saber que ali, no mínimo 4 anos se preparando para aquele evento. Exatamente. Se o camarada come alguma coisa errada, ferrou. Imagina. Então o que a gente tinha? Eu lembro que na época a gente tinha 20 pessoas só para trocar as plaquinhas, porque a cada produto que você mostrava tinha que botar os alergênicos, as condições todas, para o cara saber que aquilo podia comer. Entendi. E a característica dos atletas era o seguinte: enquanto estavam se preparando, tudo certo. Depois que se prepararam, comiam de tudo. De tudo, né? Não, então são todos adolescentes, são todos jovens, né? E com aquela fome, você não tem noção. A gente fez decorações de banana, os caras levavam os caixas inteiros de banana pros apartamentos e coisa assim. Então assim, a gente teve mas tinha adoque, tinha salmão defumado, eram produtos de alta gastronomia. Né? E com sabores locais. A gente tinha que fazer comida para as pessoas com sabor local. Comida kasher, comida halal. De halal tinha 2.000. Isso que eu ia te falar, tem toda essa… A kasher a gente trouxe A kasher acho que o povo entende um pouco mais aqui no Brasil. Isso, então a gente trouxe, porque era pouco. Vocês já devem saber fazer. Aliás, a Sapori faz comida kasher, porque eu já pedi vários cardápios. Agora, quando a gente vai pro halal, aí eram quase 2.000 pessoas. A gente tinha que fazer. Então a gente tinha uma cozinha especial. Porque tem que ser tudo separado. Tem que ser tudo separado. E eu digo assim, não vai sair. Eu achei que não ia sair a comida árabe, né? Porque eu digo, não, halal não vai sair, porque a kasher é muito específica também. Que nada, foi a terceira culinária que mais saía. Olha. Porque é lindo. São todos lindo. Legumes flambados, é tudo muito bem feito. Então a primeira que saía era brasileira, porque era, primeiro que estava no início do restaurante, e era muito grelhados, com legumes, umas coisas favorecendo a nossa culinária, né? Coisa fresca, coisa… Então a primeira era essa, depois vinham as pizzas e massas. Tinha pizza integral, pizza com glúten, pizza sem glúten, pizza de tudo que você possa imaginar. Tudo que você pode imaginar. E aí faziam na hora, pizza, saía muito, e alguma coisa universal, né? Porque pizzaria e pastas todo mundo pega. E depois vinha a halal. E depois vinha a asiática, e depois vinha a europeia. Quantas pessoas trabalharam para vocês? Nós tínhamos 2.800 pessoas trabalhando para isso. Entendi. Numa época que o Rio de Janeiro todo mundo estava empregado. Né? Mas foi muito interessante, o que ajudou a ser, no nosso entender, foi a melhor Olimpíada até hoje. Porque sempre a melhor Olimpíada é a última. É a última. E nós fizemos a última foi o Japão, mas o Japão com a pandemia não brilhou. Não brilhou. Então a gente acabou até hoje sendo a melhor Olimpíada de todos os tempos. E a gente trouxe tecnologia, foi um exemplo. Tanto é que isso nos credenciou para poder fazer os grandes eventos. Quem faz umas Olimpíadas faz melhor, de qualquer um, né? Só existe algo mais complexo que a Olimpíada: a guerra. Não tem outro evento que tenha mais complexidade. E a gente trouxe isso muito para dentro da Sapori. Então, por exemplo, eles têm… Você segue todos padrões, tem padrões para tudo. Tudo tem regra, tudo tem padrão, tudo tem… Mas deu um problema, você tira os padrões e faz.
do jeito para resolver o problema na hora. E isso foi uma coisa que a gente aprendeu. Então teve, por exemplo, a greve dos caminhões, quando teve no Brasil. Ah, dos caminhoneiros. Meu, Nossa. teve aquela... Parou o Brasil. Parou. Na nossa empresa, a gente atendeu todos os clientes. Mas porque Jura? tinha essa técnica da Olimpíada. A gente deu imediatamente dinheiro para todas as nossas gerentes. Era pai de gerente, era namorado de gerente, era primo. Todo mundo fez e não faltou em nenhum lugar. Nenhum lugar. Os nossos competidores já até hospitais sem comida, porque não tinha. Realmente tinha. E com essa coisa que vocês têm também no Brasil inteiro. Imagina, né? Nós temos do Rio Grande do Sul a Acre. Temos restaurantes em todos os estados. Então, assim, essa questão da agilidade, da opção, de você ter respostas rápidas, a gente herdou muito da Olimpíada. Então, realmente, as Olimpíadas para nós foi um grande legado. Que massa. Tem até um livro muito legal. Né? Tem um livro, sim mesmo. Mendy, como que a pandemia afetou o teu negócio? Bom, posso te dizer que a gente teve setores praticamente que pararam. A escola foi um deles, escritório outro, né? E a gente já vinha trabalhando muito em cada vez mais ser ágeis e acelerou muita coisa depois da pandemia. Acelerou, né? Acelerou. E o mais importante, né? Que até antes da pandemia, o cliente só olhava opções. Então ele queria que tu fosse tudo selfie, que tivesse... a qualidade estava ligada àquilo que você oferecia. Poucos bastidores. Então, quando veio a pandemia, as pessoas começaram a olhar, isso nos ajudou muito. Porque aí as pessoas entenderam todo o processo que existe antes do restaurante. Certificação de fornecedores, rastreabilidade de produto, condições higiênico-sanitárias para chegar o produto em todos os restaurantes. Isso é um mundo atrás. A gente tem uma estrutura enorme atrás para garantir isso. Porque intoxicação... Você não lavou a mão direito, pode dar uma intoxicação. Pode dar uma intoxicação. Você tem uma carne crua. Uma carne crua e uma carne cozida, deu intoxicação. Exato. Então o contexto é muito delicado. E aí as pessoas não davam muito valor para isso. Na pandemia, as pessoas entenderam isso. Então o nosso nível cresceu. Olha. De coisas que já para nós, porque a gente trabalha com nutricionista, você já tem isso. A formação de nutricionista, engenharia de alimentos, já nos preparou para isso. Para nós é normal. Mas o cliente não dava a atenção que com a pandemia deu. Então, assim, te digo, foi bom, né? Deu um baque para baixo, claro que, né? Com a pandemia a gente perdeu um significativo número de clientes que fecharam. E aí, mas você também tinha as indústrias que também aumentaram. Teve muitas indústrias que aumentaram. Né? Aí que a gente aprendeu a fazer junto com os aplicativos, comida. É isso que eu ia te falar. Então a gente aprendeu muita coisa com eles. E a gente hoje, por exemplo, já tem muita coisa híbrida. Porque nós temos empresas onde trabalham 3, 4 dias em casa e 3, 4 dias na empresa. Assim. Então você tem. Hoje ficou muitos clientes hoje que trabalham híbrido. E a gente tem opções para trabalhar esses híbridos, na empresa ou fora. Estamos cada vez criando mais alternativas para isso, que se tornou uma realidade. Você vê, segunda-feira em São Paulo não é mais... Gente, o trânsito, assim... Mudou para terça. Exatamente. E mudou para quinta. Quinta-feira é infernal. Sexta, gente, você pode viajar tranquilo, que a gente não conseguia fazer nada. Então, quer dizer, tem muita coisa que teve uma transformação. E com isso tiveram transformação de alimentação, de você ficar em casa e de você suprir essas coisas para esses momentos. Exatamente. O pior momento enfrentado pela Sapori foi a crise mundial de 2008. Quando muitas empresas quebraram, como vocês conseguiram sobreviver? Olha, posso dizer que particularmente 2008 foi muito difícil para nós, porque a gente vinha nesse processo, lembra que eu te falei no início, de fazer com que as cozinhas fossem cozinhas de montagem. E a indústria não estava preparada para fazer isso. Então, a gente iniciou isso de porcionamento de carne, dos legumes virem limpos. Mas isso era muito mais caro. Era muito mais caro do que... Então, a gente teve que adequar a indústria para isso. E bem naquele momento, né, 2008, veio a questão da commodity. Aí caiu os preços, eu fiquei com preços fortes, não conseguia baixar porque estava todo... Enfim, foi um momento muito difícil para a Sapori, os anos de 2008 2009. Tanto é que depois veio a crise forte e nós estávamos bem preparados e passamos. E mesmo a pandemia, né? Claro que deixou marcas, mas no nosso caso a gente passou... Mas vocês fizeram coisas novas na pandemia, né? Foi mais ou menos depois que eu até trabalhei com vocês, foi logo depois. E tinha muita coisa nova. Muita coisa nova. Essa junção mesmo, até com a Alex Atala, surgiu na pandemia. Exato. E o Festival Lollapalooza? Quais são as exigências de alimentação? Tanto lá quanto os outros festivais. Tem alguma coisa específica?
Nós temos um trabalho musicalmente muito voltado ao B2C, né? Beleza, você tem que vender, receber, é diferente um pouco do que... E ser muito prático e ágil, com filas, com coisas assim. No Lollapalooza, a gente fez todo o festival. Então tudo, até integradores, tudo a gente fez. Parece que foi o melhor ano de alimentação que já teve dos 10 anos da T4F no Lollapalooza. O pessoal falava mesmo. Tanto é que no segundo a gente também fez. E na verdade a gente fez muito bem. E o segundo cada vez melhor. Porque quando a gente repete, a repetição nos torna melhor. Então o primeiro Lollapalooza foi ótimo, o segundo foi muito melhor. Então assim, você repetir eventos é muito legal porque te deixa a cultura, né? Você sabe como fazer. Que são, experiência, né? Sim, total. São coisas curtas, onde você tem uma demanda parecida, então você vai se desenvolvendo mais. Porque essa coisa das filas, mas isso acaba com o festival, às vezes, né? As pessoas ficam irritadas, porque... E o tempo também acaba, né? Quando chove, quando dá barro, quando não sei o que. Cai as instalações. Exato. Qual a origem dos alimentos preparados pela Sapori? São vários fornecedores, perfis diferentes? Ou vocês têm uma linha que vocês seguem? Olha, a gente trabalha muito o ESG, né? Então a gente trabalha muito dando preferência sempre a comunidades pequenas, mas tem um desafio. Porque às vezes quando a Sapori começa a comprar muito... Nós tínhamos um desafio, por exemplo, era uma exigência de um cliente nosso lá no Nordeste, né? Não, porque vamos incentivar o local, Se a gente comprasse dos locais, a gente ia inflacionar. Então a gente tem que ter muito cuidado em desenvolver a localidade, mas com cuidado, porque senão a gente aumenta e tira para colocar no restaurante. Então é complexo, isso é complexo. Mas a gente sempre procura desenvolver a comunidade local, naquilo que é possível. Aí tem coisas que realmente não são possíveis, porque exigem uma tecnologia que a localidade não tem. Então a gente se foca mais a coisas que a própria localidade traz. E aí, em alguns lugares, a gente sai da localidade e leva para outros lugares do Brasil. Não fica só ali. Como nós temos hoje 12 ou 13 fornecedores logísticos, eu consigo entregar o mesmo bife, por exemplo, de Porto Alegre até o Acre, o mesmo bife. Incrível. Então, isso consegue dar um nível de padronização, um nível de expectativa, um nível de serviço muito parecido. Principalmente para as empresas que têm vários restaurantes em vários lugares do Brasil, que é bastante. Só a ArcelorMittal, por exemplo, tem quase 20 restaurantes. Jura? Vocês fazem uns 20 restaurantes? E nós fazemos todo. Suzano, vocês fazem. Suzane, CIMED, Volkswagen, CIMED, laboratórios, enfim, a gente hoje é o líder nessa área. Hospitais, áreas. Somente no Brasil são 1.300.000 refeições fornecidas todos os dias. Como você mantém a qualidade de cada prato numa operação tão grande? Essa pergunta é uma pergunta que até quando eu trabalhava todo mundo me fazia. É difícil, né? Na verdade, você tem, né, você tem hábitos alimentares muito específicos. Diferentes, Por exemplo, o feijão do Rio de Janeiro é diferente de São Paulo. Que não tem nada a ver com o feijão da Bahia. Exatamente. E que não tem nada a ver com o feijão de Manaus. Não tem. Mas todo é arroz e feijão. Até a própria farinha de trigo, você tem a farinha de mandioca. Em Santa Catarina parece uma farinha branca. Que, aliás, eu acho maravilhosa aquela farinha branca. Eu detesto, adoro. Aí depois você tem a de São Paulo, que tem uma característica. Aí você vai pra Bahia, tem aquela amarelinha, sabe? Que é maravilhosa. Eu amo, aquela que eu mais gosto. E aí você vai pra Manaus e tem aquela que é mais compacta, que é mais dura, assim. Então, cada um tem sua característica. Então, tem que ser gente local mesmo. Fazer comida caseira só com gente local. Só com gente local. Claro, você tem o bife, você tem o frango, mas o sabor, por exemplo, você em São Paulo o pessoal gosta mais de alho, né? No sul você mistura doce com salgado. No sul, por exemplo, você faz a língua com ervilha. O pessoal adora, no inverno, língua com ervilha e purê de batata. O pessoal adora. Se você fizer isso em São Paulo, o pessoal te joga a bandeja na cabeça. Total. Né? Então você tem características muito próprias de local para local. Eu adoro comida regional. Eu gosto. Eu vou pra Bahia, eu me delicio com a comida da Bahia. Mas é uma forte, né? É forte. Eu comi tanto daquela comida, Passa passei mal. Tanto que a gente volta da Bahia tendo que fazer sempre com alguma não intoxicação ruim, mas sempre com alguma coisa, sabe? Tudo. Porque é uma comida muito saborosa e muito condimentada, mas é muito boa. Né? Então, assim, cada lugar tem sua característica. E é muito rico você estar num país que tem toda essa variedade gastronômica. Exatamente. Tanto quanto fora do Brasil, né? A gente gosta daquele tomate. Você chega no tomate, por exemplo, até na Grécia, o tomate da Grécia é espetacular. Maravilhoso, né? E o queijo, feta. O queijo. Mas você sabe que uma coisa importante, o Brasil tem tudo para ser um destino gastronômico, né? Você vai para Itália, você vai para comer. Exatamente. Você vai para França, você vai para comer. Você vai para Portugal, você vai para comer.
E o Brasil aqui? também tem, Também porque tinha tem uma comida muito boa no Brasil. Então, a gente também faz parte de um trabalho de consciência global para que o Brasil também se torne E um como destino. a gente vai Mas aí você vê, conseguir? por exemplo, as nossas churrascarias fazem sucesso lá fora. Maravilhosa, tanto que estão abrindo várias, né, Então, fora. nós temos destinos, É. tem que ser desenvolvido, tem que ser, como o próprio turismo no Brasil, tem que ser desenvolvido. Mas Eu uma acho das que também tem muito imposto, né? Aqui a coisa é Tem muito imposto, mas tem muita riqueza, muita né? riqueza. Muita riqueza, muita riqueza. Você tem queijos especiais, você tem vinhos ótimos, você tem presuntos maravilhosos. Você tem. Você precisa ter mais disso, né? Uhum. E você tem muito, mas está muito escondido nas regiões, né? Exato, você vai viajar pra. Podia ser uma Comida centralidade. mineira, então. Ai, É eu amo aquele maravilhoso. feijão mineiro. Meu, Feijão aquela mineiro, aquele. comida. Como é que chama aquele feijão? Os coisinhos que faz. É. O tutu de feijão. De feijão é espetacular. Então, mas então assim, tem muita característica, mas como você é um país muito grande, ele acaba sendo com muitas opções. Né? Exato. Então você acaba não tendo uma característica única, porque tem muita diferença de região para região. Olha. E hoje, com toda essa preocupação, as empresas têm o compromisso com a sustentabilidade. O que vocês fazem na Sapporo? Como vocês aplicam? Bom, a Sapporo já nasce de ter o privilégio de ter muitas mulheres na gestão. Tá? Então eu já te dizia que hoje 70% da nossa diretoria é feminina. E que bom. Porque não é muito. Tem que ter a cara. Fazer alimentação, ela é muito complexa, né? Alimentação e serviços. Você atender serviço é complexo. Muito. Mas tem a pessoa que faz a diferença. Né? Se você serve uma comida com a cara amarrada, tem outro sabor do que você servir sorrindo. A comida é a mesma, mas tem outra coisa. Uma limpeza, quando você tem uma pessoa limpando e sorrindo, ela é muito melhor que uma pessoa que está limpando e sofrida. Parece que você está tirando um pedaço dela. Então, assim, a mulher consegue ter essa questão do equilíbrio entre o racional e o emotivo. E isso em serviços, em alimentação é maravilhoso. Então a gente, já por característica, a gente tem coisas que outras empresas têm mais dificuldades. Entendi. Né? Agora, com relação a SG, nós trabalhamos com alimentos. Então esta é uma questão impressionante. Nós tínhamos um desperdício muito maior, fizemos campanhas enormes para fazer. Hoje o nosso desperdício é um dos melhores. O pessoal me diz, mas você não doa a comida? Não sobra comida. Não sobra. Eu faço 1.300.000 refeições. E parece que não pode doar isso, também tem não, essa? Não, tem pode? Alguns lugares que já se estabeleceu isso, por exemplo. Você tem alguns lugares, eu não lembro o lugar do Brasil, mas você faz a doação e se a pessoa reclamar, vai reclamar primeiro para o governo, depois para a gente. Porque o governo fez um trabalho para não ter desperdício, de poder chegar nas comunidades, poder chegar nas pessoas e que as empresas pudessem fazer isso. Então precisa muito de uma política pública que funcione. Mas a verdade é que a gente não tem mais desperdício. Não. Então, antigamente você tinha muita sobra de comida, agora você não tem sobra de comida. Porque você tem tecnologia de comida, tecnologia de fazer isso, né? Do não ao desperdício. Então você tem muita questão aplicada no dia a dia que não sobram. Então não tem muito mais aquilo, nós jogamos tanta comida fora. Né? Claro que na quantidade de 1 milhão por dia, você fazer 1 milhão de comida, você vai ter uma sobra, mas hoje é muito menor do que foi há anos anteriores. Como um garçom imigrante, construiu um verdadeiro império da alimentação com 20.000 funcionários e faturamento de mais de 3 bilhões de reais por ano. Agora a gente vai falar de você. Como? Olha, eu acho que eu venho de um país pequeno, né, Uruguai. Eu sou uruguaio, né, e quando eu saí de lá tinha 3 milhões e meio. E hoje, depois de vários anos, tem 3 milhões e 350. Gente, que loucura isso. Então é um país que, ao invés de crescer, diminui. Diminui. Então, você vê as oportunidades, então que você consegue ver no Brasil oportunidades que, de repente, algumas pessoas não veem. E acho que essa saída, quando e de pequeno eu tive muitas saídas, né? Meu pai foram para a Argentina, depois voltaram, depois ficaram no Uruguai, depois vieram para o Brasil. E no Brasil fizeram algumas escalas em alguns lugares. Então essa mobilidade me ajudou muito a entender. Né? Foi um desafio de criança, você mudar de escola, você mudar disso, mudar daquilo. Mas ao mesmo tempo me criou anticorpos, me criou condições muito boas para entender. Para ir atrás das coisas. Exato. Então eu posso dizer que as coisas acontecem, primeiro, as oportunidades, eu sempre tive um olhar para as coisas sem ser radical, mas um olhar sempre positivo da coisa. Né? E eu costumo dizer muito isso. Eu não faço diferença. O dólar aumentou, o dólar caiu. Eu vou mudar o quê? A gasolina subiu, a gasolina desceu. Tá bom, eu sinto os impactos, principalmente trabalhando com comida, mas eu vou fazer que diferença? Eu tenho que Você ter não vai poder tirar a qualidade da sua comida. Mas eu tenho que fazer uma empresa que saiba reagir a isso.
né? Do que ficar reclamando, pô, mas aí aconteceu aquilo, mas o dólar subiu, o dólar desceu, a commodity, a inflação. Eu tenho que ter uma empresa que se acostume a isso, porque esse país funciona assim. E hoje não é só o Brasil, Não, é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Então, as empresas de sucesso são as empresas que se ajustam a isso. E aí sim a gente faz a diferença. Uhum. Onde nós fazemos diferença? Com as pessoas. Com o tratamento das pessoas, com o incentivo das pessoas, com o desenvolvimento de pessoas, nos processos todos de ajudar os fornecedores a te entregarem as coisas melhores, ele se desenvolver para você se desenvolver, também. o cliente ensinando ele, dando informações para ele de como nos avaliar. E outra coisa, pessoalmente falando, você não dá exemplo falando, você dá exemplo agindo. Então assim, essas questões que a verdade ela vira quando você realmente faz e dá o exemplo. Então, acho que o que eu posso dizer é que aproveitei, a vida foi muito mais generosa comigo, né, do que eu esperava. E eu te digo assim, trabalho tem muito, né? Agora, o importante é que eu sempre estou à busca de coisas novas. Como sempre... Tem uma inquietude, né? E que bom que eu trouxe isso para a empresa. Uma inquietude de que as coisas não têm que ficar iguais. Então assim, o que a gente pode fazer melhor? Então acho que isso na vida é o que nos faz crescer. Está sempre buscando algo melhor, as oportunidades melhores, claro, com responsabilidade, né? Porque hoje, quando eu sou responsável por uma empresa que tem quase 20 mil pessoas, há uma responsabilidade naquilo que você vai fazer. Não é só você. E não só 20 mil pessoas empregadas, os clientes que são mais de 1 milhão. Os clientes são mais de 1 milhão, gente. Mais de 1 milhão, por dia. Maria, quando você estava no restaurante do seu pai, você já pensava? Você já tinha esses planos? Gostava muito de trabalhar, de entender. Sempre tive a questão muito de entender que serviços não é só o que você entrega, é a atitude que você tem na hora de fazer. E como você pode fazer de um sorriso seu atendimento. Exato. Você vê assim, outro dia estava no restaurante, o garçom chegou assim, não me mata de saudades. Eu digo assim, eu digo, por quê? Porque você não vai deixar de vir aqui. Quer dizer, é um comentário que te faz sentir a experiência. Então, assim, a gente acaba sempre indo nos mesmos restaurantes. Mas é claro, porque você acaba tendo a experiência disso, né? Um restaurante não é só o que te serve de comida. Não, pra mim tem que ter uma comida boa. Mas o serviço, a forma que te trata, como tá sempre, né? Então, assim, você tem exemplos no Brasil de excelência de serviço. Tem mais de um, né? E que nos inspiram, inclusive, na empresa. Exato. Então, você se inspira com aquilo. E às vezes é um sorriso, é uma delicadeza, é você se colocar pelo seu nome, pelo nome. Porque aí você lembrar do prato que você gosta. Exato. Isso faz toda a diferença. Isso faz a diferença. Qual a grande lição aprendida naquele pequeno negócio da família? O que você aprendeu lá que você coloca em prática hoje, além dessa coisa do atendimento e tudo mais? Olha, eu acho que está muito resumido naquilo que eu estou conversando, né? De que você está num restaurante, né? No caso, restaurante da família, onde você trabalha sábado, domingo e feriado, os teus amigos todos vão pra festa, você não pode ir. Você não pode ir porque você tá trabalhando. Os dias que mais trabalham são sábado, domingo e feriado. Pô, pra mim é um sacrifício, né? Mas aí você aprende as coisas, como as coisas são. E você aprende o resultado de servir, né? Por isso que eu te digo assim, ó. Quem quer trabalhar com serviço e não gosta de gente, não trabalhe. Vai trabalhar em banco, vai trabalhar né, fazendo qualquer outra coisa. É digno, todo é digno. Agora, não trabalhe se você não gosta de gente. Não trabalhe com serviço se você não gosta de gente. Então, acho que para trabalhar nisso e ter sucesso, tem que gostar do que faz. Tem que gostar de gente. Tem que gostar de serviço, realmente, de tratar as pessoas bem. Você já foi capa da revista Forbes, concede entrevistas à TV, é uma referência no mercado. Você sente a responsabilidade de inspirar novos empreendedores? Olha, tanto sinto que faço parte disso, faço muito tempo na Endeavor, eu sinto uma responsabilidade, não só com as pessoas da empresa, mas todos aqueles que estão na volta. Tenho minhas redes sociais ativas, procuro trabalhar sempre e dividir esse conhecimento, né? Porque eu entendo que o nosso papel aqui é passar para frente os conhecimentos, né? E acho que o nosso negócio realmente, exatamente, né? O nosso negócio ele emprega muita gente. Você vê, quando nós temos hotéis, restaurantes similares, bares, tem um mundo de gente. E que as marmitas que hoje tem, acho que tem mais de 400 mil CNPJs de marmita. Nossa. É impressionante o que tem de coisas. E a marmita é uma delícia, sabia? Então, tem vários tipos de vários. Antigamente você falava de marmita e dizia, putz, marmiteiro era ruim. Hoje é ao contrário, né? Tem umas deliciosas. Tem marmitas assinadas. Então, acho que essas questões assim, de você envolver tanta gente e você poder ajudar,
inspirar e fazer, me deixa. Tem muita gente trabalhando nessa porra que hoje tem seu próprio negócio. Que já saiu de lá e que montou sua Sim, e é para isso que a gente está aqui, né? Pra deixar a pessoa crescer junto com você. O sistema todo, né? Então acho que você faz parte. Você é uma pessoazinha, todos somos iguais, então você tem uma missão. A minha missão, acho que é de inspirar pessoas e de continuar trabalhando e crescendo cada vez mais e inovando. Esse é o meu DNA e é o que eu gosto de fazer. E a sua alimentação diária? Vamos falar dela. Você come na empresa, em restaurante, tem a marmitinha da Sapor em casa. Como é a sua alimentação diária? Eu gostaria que fosse bem melhor do que hoje. Mas adoro um vinhozinho, às vezes eu assim me seguro, sabe? Eu também, a gente gosta de restaurante. Adoro, então assim, mas porque eu trabalho com isso, né? Também amo. Então eu gosto de, tem um restaurante novo, tem um molho não sei o quê, tem um chefe que não veio, não sei, tem aquele que tá fazendo a comida para 5 ou 6 pessoas. Agora acabei de vir Bom, você foi para Milão e você foi pra Toscana, né? Fui pra Toscana. Todas as trufas. Nossa, você não tem noção o que é. A Toscana, a primeira vez que eu vi aqueles parreirais cheios de uva, né? Porque eu sempre via parreirar, mas não via com as uvas. Essas uvas, assim, foi muito legal. A trufa, eu adoro a trufa, né? Itália tá na época aqui, né? Todos os restaurantes têm. Então, mas eu fui agora, na feira, e teve uma feira lá em Milão, que acontece de 2 anos. Que é famosíssima, que é do seu segmento. Segmento de serviços, segmento de cafeteria, restaurantes. Eles têm decorações, por exemplo, o pessoal que faz o Italy tá lá. Então, você tem as tendências, né, das cores, do que vai ter. Você tira bastante referência. Muita referência. E o legal da feira não é somente, o que eu vi de diferente? Vi inteligência artificial sendo usada nos equipamentos. Jura? Você tem os fornos hoje que já são condicionados. Você vai fazer na mesma câmara, por exemplo, que você faz assado, você pode fazer bife, batata frita e ovo. E bife, batata frita e pães. Não, então, quando você coloca isso no forno, a câmera está para ser assado. Então, você coloca. Antigamente, você tem um mural aqui, você põe batata frita, pá. Aí você põe batata frita. Aí você põe hambúrguer, pá. Aí você põe pães, pá. E aí você faz aquilo, põe na câmera, fecha e ele vai te avisando. Pá! Tá uma coisa pronta. Agora, você abre e a própria tem uma inteligência artificial que ela mesmo já vê a batata frita e diz, ela coloca 7 minutos. Aí depois você vai no hambúrguer, sei lá, 3 minutos. Você vai nos pães, 30 minutos. E aí ele te avisa sem você tocar. Então é uma máquina que ele lê, ele tem a câmera, ele lê. Isso aí já tá sendo vendido? Já tá assim, sendo vendido. Já daqui a pouco tá chegando aqui, né? Daqui a pouco nós estamos aí. Ai, graças a Deus. E na sua casa, como é a rotina alimentar? Porque você tem filhos, né? Eu faço, né? Eu sempre tento equilibrar. Procuro no café da manhã ter a melhor refeição, né? Mas não acaba não acontecendo, porque à noite você sai e acaba tendo um vinhozinho. Assim. E aí você já vai pro jejum. Mas aí, assim, é equilíbrio, né? Então, assim, não deixo de comer, não deixo de sair. Mas estou sempre tentando equilibrar. Né? E com o passar do tempo, fica mais difícil você queimar calorias. Então você acaba tendo, enfim, várias coisas onde acaba tomando mais água que eu não tomava, enfim. A gente está aprendendo, né? Reeducando. Porque agora ficou muito na nossa cara. A gente abre lá no Instagram, tá lá. Dica disso, dica daquilo. Doença tal. Você quer dizer, você tem que... O conhecimento está muito mais. Né? Então, antigamente você não tinha tudo isso e está muito acessível a todos, o que é muito bom. Né? As pessoas hoje têm condições de se cuidar, têm mais consciência, têm mais facilidade de aderir. Conhecer não significa que você vai aderir, mas pelo menos o conhecimento te inspira a você saber os caminhos para fazer. O que o Daniel Mendes de hoje falaria para aquele Daniel que começou servindo as mesas em Porto Alegre? Lute que você chega lá. Rala, né? Rala, não tem. Tem que ralar. Nada vem à toa e nada é fácil. Exato. Né? Eu digo, minha mãe falava uma coisa, meus pais falavam uma coisa assim, ó. Você tem que conquistar o direito de chão. Exato. Então, assim, direito de chão, né? Vai lá fazer. E me lembro que meu avô me dizia, ó, faça o melhor que você puder. Se as pessoas que estão contigo não reconhecem, elas estão perdendo. Exato. E de fato, quando você se empenha em fazer alguma coisa, acho que 50% do sucesso está no teu pensamento. 50% do caminho, se você deseja aquilo e trabalha por aquilo, não é só dizer, eu vou chegar lá, não. Vai lá e começa a olhar, e estudar e pesquisar, e as oportunidades que vem na vida, você conecta para aquilo, 50% tá aqui, né? E os outros 50%? E o emocional. Sangue, suor e lágrima. Exatamente, não tem como. Não tem. Bom, então agora, Mendes, a gente vai pro nosso ping-pong. Deixa eu me preparar aqui. Se prepara. Qual a sua culinária preferida?
Olha, o pessoal fala muito, eu gosto muito de fazer paella, né? Minha paella é faz, famosa. eu quero paella, eu amo. Então, acho que fica a paella aí, que às vezes eu faço com reunião de amigos, todo mundo, vamos fazer a paella, Faz pra mim agora uma que eu quero. Com certeza. E qual é o melhor prato uruguaio? Olha, prato uruguaio, você tem o churrasco, que é o tradicional, churrasco, mas o doce de leite que é a sensação. Então nossa. é o rogel de doce de leite, que é aquela massa folhada com doce de leite, eu amo ou as aquilo. macitas com doce de leite, ou as empanadas calentitas, Ai, enfim, as tem muita calentitas, coisa meu boa. Deus do céu, muito. E o prato brasileiro mais saboroso? Olha, eu gosto muito de feijoada e gosto muito da caracterização de cada região. Adoro um vatapá, adoro aquelas comidas regionais do Nordeste. Gosto muito da culinária mineira, né? Eu aprendi, porque eu vivi no Rio Grande do Sul também, a comer a carne gaúcha, que já tem a ver, mas o gaúcho é muito parecido com o uruguaio. Então você tem hábitos como chimarrão, hábitos muito parecidos. Então não tem muita diferença entre Rio Grande do Sul e Uruguai, por exemplo. Mas quando você vem aqui, a riqueza da culinária brasileira é única. Por isso que eu te disse que um dos trabalhos que a gente faz como empresa, como organização, é desenvolver e falar mais do destino gastronômico brasileiro. Uhum. Você é um uruguaio mais paulista ou mais gaúcho? Só uma mistura aí. Uma misturinha. Mistura boa. Uma misturada. Mendes, comer bem custa caro? Depende. Comer bem custa caro? Não custa caro. Acho que você tem as suas preferências e aprender hábitos. Você tem pessoas que dizem, eu não gosto daquilo. Eu não gosto daquilo porque eu nunca provou, né? Então, acho que tem valores gostosos. Tem boa gastronomia em várias coisas. Em várias coisas. Qual que é o sabor, arroz e feijão bem feito é uma maravilha. Arroz, feijão, com um ovo bem feito em cima. Ovinho, frito em então, cima. quer dizer, a alimentação é simples, a simplicidade faz. Claro que você comer uma trufa, você comer esporadicamente. Claro, né? Que é muito legal e, né, e um mais bom azeite. É mais um momento, bom azeite. Vira um momento legal de conversa. Exato, com um bom vinho, enfim. Exatamente. Qual que é o sabor do sucesso? não sei qual é, eu te pergunto. Uai! Qual é o sabor do sucesso? Ai, não, essa pergunta a gente tem que responder. Tem muita coisa pra gente responder. Não, a gente vai passar. Você faria alguma coisa diferente do que você fez hoje? Se você fosse no teu business? Eu diria que sim. Né? Acho que com a experiência você poderia ter encurtado mais caminhos. Mas o que acontece? Encurtado coisas, né? Ter se dedicado mais a algumas coisas. Mas o resumo, acho que continua sendo a mesma coisa de buscar continuar evoluindo, olhar as tecnologias, ver aquilo que você pode colocar em prática, como é que você está à frente do teu tempo, como é que você consegue inspirar, como é que você construir coisas legais, né? Então acho que esses princípios, eles estão desde o início e vão continuar para sempre, porque é isso que me mantém vivo e isso que faz ter pessoas juntos, né? Porque as pessoas querem estar junto com alguém que leva as para cima, que questiona. Leve, que né? questiona. Não, eu acho que eu não sou uma pessoa muito leve, não. Não leve que eu tô te dizendo no jeito de ensinar. Sim, mas às vezes você tem que ser mais, sabe? Você não consegue fazer. Não, mesmo dentro de casa. Você não consegue fazer passando a mãozinha em todo mundo. Não. Agora, tem que ser justo, tem que ser claro. Não adianta, limites é importante em toda a criação. Né? Os pais hoje criam os filhos, vou dar tudo pro meu filho. Vai ser ruim para ele. Né? Pode ser que você ache que está falando melhor, mas não é. Então, os limites é legal, você aprender com eles, você respeitar eles também. Não só você dar, mas você também respeitar os limites do teu corpo, o limite da saúde, o limite de que dia é dia, noite é noite. Quer dizer, coisas que a gente está inserido. Né? Exatamente. Que é a coisa mais difícil. Como você gostaria de ser lembrado? Como eu gostaria de ser lembrado? Como alguém que soube aproveitar as coisas e que tinha uma vontade incrível de fazer as coisas acontecerem de uma forma humilde. Porque eu acho que essa é uma das características também de quem trabalha, não com arrogância, não se achando melhor que ninguém, mas tentando levar porque vale a pena. É muito gostoso você ver o brilho das pessoas e é muito gostoso conquistar as coisas em conjunto, em equipe. Com uma empresa, né, dessa, e todo mundo tá feliz e querendo performar, né? Exato. Então, assim, é isso que é legal, né? Você construir coisas que tenham valido a pena. Né? Não é o dinheiro. Não. O dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Né? Mas você construir pessoas, construir família junto, ser inspiração para a pessoa, isso é uma coisa que vai e volta, né? Você faz e você recebe. Então, acho que tenho certeza
que isto é cada um no seu quadrado. Uhum. Né? Teve pessoas que vieram para estudar, pessoas que vieram para escrever, pessoas que vieram para desenhar, pessoas que vieram para administrar. Tem líderes, tem liderados, tem artistas. Cada um tem o seu objetivo aqui. Agora, é importante que tenha objetivo. Senão você vegeta. Quanta gente vê aí que estão vivendo, sabe, na maré. Então, acho que cada um tem o seu propósito. Eu acho que na vida tudo é propósito. E aí, quando você tem um propósito com isso, não ser um propósito único e egoísta para você. Se você lutar por você, acho que não funciona. Agora, quando você luta por muita gente, aí o mundo conspira a favor. Exatamente. Ai, foi um prazer te entrevistar. Eu te amo, você sabe disso. Obrigada mesmo por ter vindo e volta sempre. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal.